Professor Cortella, muito bom dia. Bom dia. Nossa, como um dia assim, né? Assim o sol na capital, né? Parte das crianças na escola, outras delas nem tanto. Pois é. Vamos lá na escola. Pois é, vamos para a escola. Professor, nos últimos tempos a gente tem acompanhado aí com uma certa dificuldade esse movimento grevista dos professores aqui no estado de São Paulo, que pedem melhores condições de aulas, além de um aumento de salário razoável. Inclusive, a gente até falou sobre isso aqui na semana passada, né, quando o Jornal Folha de São Paulo fez uma comparação sobre o salário dos professores, de outros profissionais, como agentes penitenciários, e aí mostrando talvez aí uma falta de valorização de fato do professor em relação a outras profissões no nosso estado, professor Cortella. E aí agora também o jornal traz hoje essa discussão de que tem muito aluno agora que está indo para a escola, mas para só ouvir música, porque muitos professores de fato estão começando a aderir à greve, como por exemplo, segundo o governo são só 7%, né, já segundo a categoria, eles falam 80%, o que é difícil da gente medir de um lado ou para o outro, com certeza é algo intermediário aí, nenhum nem outro está totalmente aí com a razão. Mas o que chama a atenção, o que faz a gente refletir aqui, professor Cortella, é o seguinte, né? Ou seja, tem alguns alunos que estão sendo prejudicados, enquanto os professores pedem melhores condições para o aluno, né? Quase uma situação aí ambígua, não é? Ela é ambígua, mas ela precisa ter algo no ponto de partida. Ninguém, em sã consciência, nem professor ou professora, gosta de movimento de paralisação. Do ponto de vista objetivo, nenhuma aula poderá ser perdida. Isto é, as aulas estão sendo suspensas nesse momento, né, por parte do movimento de professores e professoras, e isso não significa que elas não tenham de acontecer em algum momento. Afinal de contas, a legislação brasileira, ela obriga que haja um número mínimo de dias letivos com o número de horas de aula. Portanto, haverá compensação mais adiante, com todo, né, o descompensamento também que isso traz, porque ocupa parte de férias, parte de outras atividades e perturba um pouco aquilo que é regular. Mas eu gostaria sempre, como faço sempre, de fazer uma outra questão. Independentemente de saber quem é o governo e onde está a responsabilidade direta, e sobre isso a gente fala, nós temos que lembrar o seguinte: você já imaginou se não houvesse, né, no estado de São Paulo, como acontece também em outras cidades, uma entidade como um sindicato de professores, que vez ou outra pudesse fazer esse alerta? É claro que a gente, quando pensa numa greve, imagina-se o prejuízo que ela carrega pela suspensão de atividades. Mas se não houvesse uma entidade sindical que pudesse estar fazendo alerta, chamando a atenção, dizendo, gente, olha aqui, é um absurdo esse tipo de condição, olha como nossas escolas estão com dificuldade, olha o salário que um docente tem, que impede, né, que ele ou ela possa comprar livros, ir ao teatro, assinar jornais, né, prestar atenção naquilo que é a formação continuada. Por isso, embora haja um desconforto, e nisso o governo, claro, do Estado chama atenção e precisa fazê-lo, é por isso que ele é governo. Haja um desconforto em relação a isso. Vamos imaginar o inverso, eu vou insistir nesse ponto. Imagine se a POSP não existisse. Né? Isto é, se nesses últimos 40 anos ela não tivesse a tarefa, né, de criar de vez em quando um incômodo que chama a nossa atenção para aquilo que tem que ser chamado. Agora, que é ambíguo, como você disse, no ponto de partida, sem dúvida, porque a gente precisa, para poder fazer uma educação melhor, impedir que haja uma atividade que traz um descompasso, um desconforto, uma perturbação para famílias e para o governo. Porque não é a pressão dos professores em si que vai fazer com que o governo repense essa situação, e sim a mobilização da sociedade em torno desse tema, né? E aí, para isso, os professores precisam, de alguma maneira, ganhar o apoio da sociedade em prol da sua causa. O que, quando se prejudica os alunos, acaba tendo uma dificuldade para conseguir isso, não, professor? Claro, porque quando a população não fica ao lado de um movimento, né, quando esse movimento, como esse no caso, ele tem uma justeza em relação à reivindicação. Claro que também a gente olha nesse ponto e sabe que o governo argumenta que o número de pessoas na área de educação é tamanho que qualquer alteração para cima em relação ao percentual de reajuste tem um impacto. Mas ou a educação é prioridade concretamente, ou ela é apenas um discurso. Obviamente que num governo, seja ele qual for, prioridade tem um custo mais elevado. Isso significa que o governo do estado de São Paulo, tal como acontece, né, com outros, tem necessidade de encontrar caminhos que compensem esse tipo de degradação do trabalho docente no dia a dia. Porque quando você olha o salário de um docente com 40 horas, né, por volta lá de R$ 4.200,
num determinado ponto da carreira, até se diria, bom, tá bom, comparando a outras coisas, embora você já tenha mencionado aí a matéria que faz comparações. Uhum. A questão é que as pessoas esquecem que a atividade docente, ela tem 3 momentos. Você tem que preparar a aula, em casa, em outro lugar, ir até a escola fazer a atividade e depois corrigir material, organizar as estruturas, ver o que foi feito. Portanto, ela é uma atividade que é feita 3 vezes. Isso significa que contar com 40 horas semanais, por exemplo, lembrando apenas daquele momento, que é feito em sala de aula, e mais algumas horas, que são chamadas, né, de horas de trabalho coletivo, é absolutamente insuficiente, né, em termos de remuneração do trabalho. Já imaginou se você, Thiago, ao terminar o trabalho na CBN agora ao meio-dia, quando você para, né, o CBN São Paulo, você tivesse que ir para casa e continuar levando coisas para continuar fazendo, né, e a rádio decide remunerar você só pelo que você faz no horário, né, em que está. Você diz, mas eu faço isso porque eu preciso estudar, eu preciso ler jornais, eu não posso ancorar num programa sem estar estudando, é claro. É por isso que o teu salário tem que prever isso. Imagine, então, um professor também no cotidiano, como é que tem que ser. Por isso, perturba. Mas pior fosse se a gente tivesse a paz dos cemitérios, em que todo mundo ficasse fingindo que as coisas estão bem. É verdade. Professor Cortella, muito obrigado pela aula de hoje. Até mais. Um abraço. Outro. 10 e